Boa noite a todos e a todas, encarnados e desencarnados. Estamos dando início mais a uma palestra no Centro Espírita Oscar Menezes, nesse antepenúltimo dia que antecede o nascimento do Cristo. A palestra hoje é denominada Então é Natal, e o que você fez? Antes, porém, eu gostaria de ler uma mensagem que eu recebi hoje, coincidentemente ou não. E essa mensagem, ela vai nos traduzir desde o momento em que Simeão recebeu o filho de Maria e José em Jerusalém e disse: Deus, podeis levar o teu servo, porque agora o teu filho unigênito chegou ao mundo. A minha missão já está terminada. E assim deu início à jornada desse homem excepcional. Diz a mensagem. Essa mensagem foi psicografada. É uma mensagem um pouco grande, mas ela é necessária nesse momento. O Meimei, o Espírito Meimei, Francisco Xavier. Prestemos atenção nessa mensagem, que é tão nova. Sempre me fiz essa pergunta: onde será que nasceu Jesus? Finalmente consegui obter uma resposta. Perguntemos a Maria de Magdala, Maria Madalena, onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Ele era uma prostituta, né? Perguntamos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que na praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Perguntemos a Pedro quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida após a morte. Perguntamos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido em imensa luz me deixou cego. Pude ver a figura então nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um novo mundo, quando eu lhe disse: Senhor, o que querem que eu faça? Perguntamos a Joana de Cusa, Joana de Ângeles, né? Um dos nomes dessa criatura. Onde Jesus nasceu? E ela nos responderá. Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo de Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer. E eu disse: foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não me ensinou só isso, Jesus ensinou-me também a amá-lo. Perguntamos a Tomé quando Jesus nasceu, e ele nos responderá. Jesus nasceu naquele dia inesquecível que me pediu para tocar suas chagas, e me foi dado testemunhar que a morte não tinha o poder de substituir o Filho de Deus, porque a morte não existe. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntamos à mulher de Samaria, aquela da pedra, né? O que ela sabe sobre o nascimento de Jesus, e ela nos responderá. Jesus nasceu junto à fonte de Jacobe, na tarde em que me pediu de beber, e me disse: mulher, eu posso te dar a água da vida que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde em que Deus me livrou do apedrejamento, um profeta
de Deus, me disse: Senhor, dai-me essa água da vida. Perguntamos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da figura, pude ouvir a mensagem do alto: Este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. Perguntamos a Lázaro: onde e quando nasceu Jesus? E ele nos responderá: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou meu túmulo, e disse: Lázaro, levanta. Nesse momento compreendi finalmente quem ele era: a ressurreição e a vida. Perguntamos a Judas Iscariote quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Foi aí que compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros da terra e que eu havia errado. Perguntamos finalmente a Bezerra de Menezes o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira, e um homem se aproximou de mim, dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante em que percebi a sua misericórdia e seu imenso amor pelas criaturas. Perguntamos, por último, a Maria de Nazaré: onde e quando nasceu Jesus? E ela, lacrimejando, disse: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luz, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Agora perguntamos um pouquinho: e para nós, quando Jesus nasceu? Pensemos mais um pouquinho. E se descobrirmos que ele não nasceu ainda? Então procuraremos urgentemente fazer com que ele nasça a partir de cada Natal, porque ele é o Senhor do impossível. Que Deus nasça em nossos corações, que seja sempre Natal em nossas vidas, para que nunca nos falte a esperança, a alegria cristã, o caminho, a verdade e a vida. Perceberam a dimensão dessa mensagem? O que é o Cristo? A missão que me foi dada hoje, falar sobre esse tema, não poderia jamais se distanciar de nós relembrarmos essa criatura. É o único personagem no livro dos Espíritos que é desenhado com uma frase só. Qual a forma mais sublime que esteve na terra? Pergunta 625. Jesus Cristo. O Jesus Cristo que nós esquecemos. O Jesus Cristo que nós pedimos, às vezes de joelho, ou no momento de sofreguidão, a ajuda. E olhe que Cristo está em todos os lugares. Na dor daquele que se arrasta, no amor daquele que encontra a cara metade, na ajuda que cada um de nós deu, nas virtudes e nos nossos erros. Ele nunca nos abandonou. É difícil até descrever esse homem. É difícil descrever alguém que desceu séculos e espaços para reencarnar de maneira diferenciada, é claro, né? Era um ser tão iluminado que não teve, Maria não pôde concebê-lo normalmente. Falar em Jesus é lacrimejar os olhos. Não há um de nós aqui, mesmo sem saber
o passado, imaginar o futuro de glórias, que não tenha pensado em Jesus em algum momento. Até os ateus, na hora da dor, levanta o pensamento, porque às vezes a boca não fala porque o coração está vazio, e a boca só fala quando o coração está cheio. Não tem uma criatura encarnada ou desencarnada que não tenha em nenhum momento pensado nesse ser de tanta luminosidade. O ser de quando você abre um livro, pode ser a Bíblia, pode ser o Alcorão, pode ser um livro espírita, que você se depara com o texto e a maioria fala nele, e ele nunca escreveu nada, ele só falou. Na verdade ele não falou, ele ensinou. E como eu disse na mensagem primária, a gente nem sabe às vezes se ele existe, né? Quantas portas estão fechadas, porque a figura deste homem acima do seu tempo, que falava sobre parábolas, que dizia pouco, que foi traído, e ainda chamou o traidor, o algoz, Judas, de amigo, e lhe beijou a face, também em retribuição, como que estivesse perdoando. O homem que desenhou as virtudes do mundo, o homem que chegou ao ponto da dor ser tão grande que ele pediu para perdoar aqueles que estavam fazendo alguma coisa, o que estavam fazendo com ele. Um homem que negou a Pontos Pilatos e Herodes ser rei dos judeus. Tu és rei, ele disse, tu que está dizendo isso, reis é tu. E quando lhe perguntaram, dá a César o que é de César na moeda? Dá, só se dá o que se tem. Essa é a interpretação mais clara. Quem é esse homem que nós vemos numa cruz, ou então o símbolo da cruz? Se você olhar, se você tiver um pouco de necessidade, uma cruz só aqui, uma cruz, você ainda vai perceber que ali está a figura de Jesus de Nazaré. Um homem que passou 30 e poucos anos, aprendendo com os essênios. Aprendendo de criança até começar. Um homem que transmitia paz. Um homem que não admitia o elogio, assim como Chico Xavier. Chico, você é o santo, ele disse, já virava o rosto. Um ser que chegou a dizer a cada um de nós, em outras épocas e agora, com a doutrina espírita em evolução, que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ele está na casa de cada um de nós, aguardando que você efetivamente abra os braços. Se diz muito na doutrina, parafraseando Joana de Ângelo, numa das mensagens a Divaldo Pereira Franco, dar-te um passo em direção a Cristo e ele dar-te-á 2000. É como se ele viesse correndo na sua direção. E nós só se lembramos do Cristo quando o sofrimento nos bate à porta. O Cristo, ou toda a santidade que envolve a ele, né? É promessa, é não sei o que, não faço mais, né? Se eu melhorar, ajude fulano e não sei o que, barará, tal. Mas amar o Cristo na alegria, parece-me que há um torpor no esquecimento. E o que é que esse homem fez para nos tornar, uma grande parte, admiradores dele? Ele distribuiu o que o texto diz. Ele materializou a figura do amor, do perdão, da abundância de dar sem nada requerer em troca. Aceitar a dor como um estímulo que cada um de nós vai ter que passar
A dor que alguns dos senhores que aqui estão carrega, mas que vai passar. Estimulou também que nós pudéssemos perdoar os nossos inimigos. Ao ponto de, no Monte das Oliveiras, ensinar a rezar. Ensinar a rezar. Invocar aquele pai que ele tanto conversava quando os apóstolos dormiam. E na oração do Pai Nosso é uma divisão de atos, que muita gente sabe de qual é salteado, né? Porque aprendeu, né? Ave Maria, Credo, etc., mas não consegue praticar uma única frase. Quantas portas vão ficar fechadas para receber essa luz? Como diz uma das músicas de Roberto Carlos, essa luz só pode ser Jesus. Ele fez essa letra quando a mãe dele estava muito ruim. Lady Laura. Enfim, então é Natal. E o que você fez? Perceberam como é que é a letra da música, um pedacinho, né? O ano novo termina e começa outra vez. Qual é a lei do Espiritismo? Nascer, desencarnar, reencarnar, aprender. Esta é a lei. O que é que você fez durante esse ano? Você já fez uma autoanálise? Existe uma frase muito bonita, dita já como senso comum, que diz: a cada dia uma nova lição, a cada ano uma nova reflexão. Então é Natal. E o que você fez? Quantas ajudas, lembrando da figura de Jesus de Nazaré, você fez? Quantos perdões você mesmo em aflição conseguiu dar? Quantos abraços vocês vão dar amanhã? Quantos perdões amanhã vocês vão? Quantos de nós aceita a dor que pode ter chegado essa semana, ou já vem nos carregando, não é? E a gente diz: mas não passa isso, não é? Por que não passa? Então é Natal. E o que você fez além de reclamar? Quais foram os atos que você mais se orgulha nesse ano? Não vai dizer que não pegou a pandemia, né? Não pegou o Covid, né? Tem gente que, né, soltou fogo já. É uma gripe. Mas em matéria de virtudes, quantas vezes, como Cristo disse, você conseguiu andar ao lado daquela pessoa que lhe aflige? Tentou pelo menos diminuir a distância que os separa. Então, Natal. E o que você fez com a sua família? Ela está bem? Quantas vezes você foi buscar em sua família uma união que talvez fosse possível? Quantas vezes você chegou e disse: pai, me ajude, que eu estou sem força? Quantas vezes você utilizou o BIP, a benevolência, em direção daqueles que lhe perseguem, que lhe caluniam, que lhe difamam, e você continuou em pé, às vezes até se ajoelhou? Quantas vezes você foi indulgente? Quantas vezes você estendeu uma mão para alguém que se arrastava? Quantas vezes você esqueceu as ofensas através do perdão? E você, que me ouve, que me vê, ou apenas me ouve? Então é Natal. E o que foi que você fez? Você acredita mesmo
e Jesus nessa época? Você acha que esse homem é capaz de curar vocês? Que todos nós que estamos aqui são enfermos, né? Não tem um bom não aqui. Inclusive eu, viu? A diferença é que eu estou em pé, né? Mas eu estou em pé, está sofrendo mais do que o meu amigo Adão está ali, novamente, querido irmão. Vocês acreditam mesmo que esse homem é capaz de modificar o mundo? Ou aquela passagem de 2000, faltam 2 dias para ele nascer. Mas será que ele vai nascer no seu coração? Na sua casa? Isso depende de religião, viu? O formato do Cristo é o formato de amor, é de atos. O que eu te falava, ainda que em parábolas, embora com os apóstolos não fosse assim, mas ele falava de uma maneira para que diminuísse a dor. O mundo estava no pecado e o mundo estava dessa maneira. Então é Natal. O que foi que você fez? O que foi que você fez com você mesmo para acabar com a rotina? Quantas vezes, por exemplo, você se arrependeu de determinados atos e não consertou? E teve a oportunidade de consertar. Quantos caminhos foram desviados por conta da arrogância, do orgulho, do egoísmo? Quantas vezes você invejou? Então é Natal. E o que você fez para afastar o materialismo que lhe corrói? E com ele vem tantas outras chagas. Quantas vezes você abriu um livro dos Espíritos, o Evangelho, e aleatoriamente ele viu uma mensagem que podia modificar o seu dia, a sua vida, o seu modo de agir? Quantas vezes você fez isso? Repita a pergunta. Se é Natal, e se você fez alguma coisa, qual foi o seu maior pensamento para fazer o melhor? Você tirou um papelzinho para comprar um presentinho para aquelas pessoas que, né? Tem um rapaz no shopping, né, que pediu um caderno, porque ele conseguiu. Repare. Então é Natal. A pessoa tirou uma cartinha, o menino pediu um caderno, porque ele já estava com 6 anos e não conseguia se matricular. Aí conseguiu se matricular, queria um caderno e um lápis. Veio uma criatura, olhou aquilo e deu todo o material. Você fez isso? Você acha que dá? É dar muito, é? Porque essa época todo mundo, não é? Todo mundo quer reparar, não é? Aquilo que o ano passou e você não conseguiu. Claro, existem outros problemas, né? Às vezes a situação não permite e tal. Mas algumas pessoas esperam o final do ano para que o Papai Noel seja o Cristo. Não é? O Papai Noel seja o Cristo. O Cristo não é isso. Então é Natal. Agora eu vou mudar a frase. Me permita o autor. E o que é que você vai fazer amanhã, na véspera? No dia seguinte, né? E a família se reúne na véspera, todo dia vai, né? Para terminar esta comida, né? Aquele monte de gente. O que é que você vai fazer? Agora, quando você sair daqui. O que é que você vai fazer? Você. Quando se diz aqui numa palestra, utilizando a frase de Chico Xavier, tantas frases que ele teve, né? Algumas
são duvidosas, né? Mas todas elas sempre têm um cunho de ajuda. Nós não podemos fazer um novo começo, mas nós podemos fazer um novo final, né? Uma das frases mais entendíveis é a mudança. Você está preparado para sair daqui hoje e fazer algumas diferentes? Qual é o limite em acreditar que você pode, existe vida após a morte? A lei de causa e efeito, que é a lei que afasta o acaso. A lei de amar. Quantos de nós está preparado para isso? Você acredita, se é Natal, que esse passo que eles vão tomar aqui vai resolver o seu problema? Porque essa luz que está ali, a luz que já está ali, ela não está preparada por nós. Nós somos instrumentos. Com raras exceções. Irmã Sheila fazia isso, materializava através de Chico e dava o passe ela própria daqui para cima. Mas isso vai resolver o seu problema? Essa época do final do ano é a época das ajudas. A sua ajuda, você já encontrou? Aquela que você precisa. Porque não tem ninguém aqui que não precisa de alguma coisa. É aquela velha história, né? Ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber. Essa é a essência. O que é que falta para você dizer, é Natal? Então é Natal. E eu fiz isso, vou continuar fazendo, eu vou começar hoje. O tempo na carne é muito mais rápido do que qualquer coisa. O contrato da carne, no vaso carnal, é como um contrato de aluguel. Você assina aqui hoje, não sabe quando é que ele vai terminar, em tese. Né? O cara pode pedir antes, pedir depois, né? Pode prorrogar, a gente não sabe. Quantas pessoas estão aqui, né, que receberam moratória? Por fazer tão pouco. Então é Natal. Você vai fazer o pouco? Você já está fazendo pouco? Ou não? Como é que você concilia a sua dor? A minha, eu às vezes não tenho nenhum problema em dizer isso aqui, às vezes me corrói um pouco algumas coisas, né? Porque às vezes a gente diz, não é possível, né? Eu faço tanto, aí eu já estou errando aí. Quando eu digo eu faço tanto, é melhor parar. Dizer eu faço pouco, eu tenho que fazer mais. É a velha história contada por Chico nas 4 horas da manhã, quando ele terminava a psicografia, ele ia tomar aquele cafezinho até 6 e pouco e dormia até as 10, né? E começava tudo de novo. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre, né, o que é que está faltando. Um 7, por favor. Demos uma paradinha para fazer a fluidificação dos passos. Pois bem, não é fácil. Porque nessa época, as festas, esse esboço maior, que nos faz todos mais felizes, né? A cidade está toda enfeitada, não é? Vocês viram na orla, pelo menos um quadro de Cristo? Vocês viram? Mas por incrível que pareça, ali perto do nosso lar, naquele caminho ali, tem uma casa e colocou na porta a foto de Cristo. Disse, o verdadeiro Natal. Você fez isso? Você também fez? Vai lá olhar. Uma casinha quase de tarde, pequenininha. A moça colocou lá uma foto do Cristo e disse, este é o verdadeiro Natal. Vai na hora.
Não tem. Tem o Maceió, né? Tem a cadeira, né? Que o SAMU tem que estar de lado, porque muita gente já caiu da cadeira, né? Agora o Cristo, o nosso amigo de todas as horas, né? Aquele que às vezes vem nos trazer alívio através de outros, porque nenhum de nós aqui está preparado para recebê-lo em luz. Tem um texto de Meimei, por Chico Xavier. Ele é um pouco longo, mas eu não vou ler não, vou ler só uma parte. Escrito nos idos de 1952, por aí, viu? Vê se não é atual, viu? Vou ler só a partezinha, viu? Ó, o texto desse também, né? Isso aqui eu encontrei hoje dentro desse livro. Eu peguei para trazer, ele estava aqui dentro. Aí quando eu puxei, caiu. Eu digo, rapaz, que coisa, né? Porque falar do Cristo é se emocionar sempre, né? Eu vinha no carro, escutando algumas músicas, e confesso aos senhores que eu disse várias vezes que eu não conseguiria falar muito sobre esse sermão, porque eu ia me emocionar muito. Olha o que diz Meimei. Natal é Jesus volvendo o seu rosto para nós, batendo-nos na porta da alma, a fim de que nos volvemos para Ele. Devemos descerrar o nosso coração de amor na direção desse ser de luz, para que o Senhor nasça na palha singela da esperança de paz e renovação. 1952, não se falava nem em regeneração. E enquanto a vida imortal brilha sobre nós, a feição da estrela divina, aquela, dentro da noite inesquecível, seja cada um de nós, de uns para com os outros, no Natal, em todos os dias. E assim a presença do amor e do amparo da bênção esteja com todos nós, amantes do Cristo. É o 14. Por todos esses ensaios que a doutrina nos traz, pense você, na hora que a ceia for servida à meia-noite, faça uma oração de mão dadas com todos aqueles que têm uma mesa farta, e lembre-se daqueles que estão nas ruas em sofrimento. Isso já ajuda um pouco. Aproveite para lhe dar a noite de Natal, a véspera de Natal. Melhor momento para você conseguir resolver os seus problemas enquanto eles saem das nossas mãos. Faça diferente. Use o Cristo. Para você ter uma ideia da dimensão do Natal em relação ao próprio Cristo, é preciso fazer uma retrospectiva de tudo que você fez durante um ano, de bom e de ruim, porque nós fizemos coisas ruins. Não tem jeito, né? A gente está no pensamento, e o pior é que nós às vezes sempre fazemos coisa ruim por pensamento, porque às vezes não temos coragem, né? Para dizer, tomara que fulano, né, leva uma queda ali, ou não sei o quê, né? Mas não logo fulano, não sei. Analise devagar. E não desdém das palavras que escutam. Sabe por quê? Porque cada vez que você achar que uma palestra está demorando, que a sua vez vai chegar a sua vez. Minha avó dizia, ela morreu há 33 anos. Meu filho, uma mulher que tem 4 anos primário.
Toda data chega. Ela morreu com 83 anos. Há 33 anos atrás. Toda data chega. Era um conselho que eu guardei para a vida. E nós temos a oportunidade de modificar alguns eventos que podem ser danosos para a gente. Será que amanhã, ou talvez na semana, amanhã está muito cheio, né? Fazer a ceia, não sei o que, né? Vai sair, não sei o que lá. Enfim, você não podia ir em algum lugar para ver o sofrimento dos outros e tentar comparar com a sua vida? Ou então dizer assim, tá um pouco ruim, a minha vida não está muito boa. E fechasse os olhos e dissesse, no meu lugar o Cristo faria o quê? Ele não desistia. Ele jamais desistiu. Ele apanhou na Via Cruz. Na metragem daquela época, por 8 quilômetros. Uma légua e um pedacinho. 8 quilômetros carregando um peso. Para mostrar ao mundo que cada gota de sangue que batia no chão era um aspecto de amor que ele deixava para respingar no coração de cada um. E a voz que se ouviu foi de Barrabás. Até o 21, por favor. Portanto, nós precisamos recomeçar, porque senão o ano seguinte será a mesma coisa. E não adianta, se eu já falei isso aqui, não adianta você estar vindo aqui 20 vezes, 60 vezes, tem uma carteira de sócio vitalício, tanto vir aqui, né, Pedrão? Sócio vitalício, né? E não resolver nada. Está nos faltando fé. Prima, irmã da caridade. Você já viu quantas pessoas? E parece que, se você pensar, olhar, o Cristo está ali protegendo. Estão na rua pedindo. Já viram isso? Já viram no comércio? Muita gente diz, se eu der para beber, meu amigo, faça a sua parte. Faça a sua parte. Se você puder dar 20, dê 20. Puder dar 1, dê 1, 50, dê... Faça a sua parte. Por isso que a pergunta é sempre assim. Então é Natal, o que você fez? Você quer lavar a mão com Pilato, é? Eu não fiz nada. Quer lavar a mão com Pilato? O subterfúgio, mesmo acreditando no Cristo, lavou as mãos. Vou lavar as mãos porque é uma das leis de Roma, e eu vou lavar as mãos. Você quer passar isso? Porque muitos de nós lavou as mãos. Muitas vezes a pessoa está pedindo ou coisa parecida, você vira o rosto para lá. Não estou dizendo que você é obrigado a dar. Outra coisa, dá por generosidade, ou para dizer que está fazendo bem, ou para mostrar a alguém que está ao lado, ou coisa parecida, que você é caridoso. Você não está fazendo absolutamente nada. Porque os tesouros do céu, como diz o livro do Evangelho e o próprio livro dos Espíritos, nós angariamos tesouros para lá e não aqui. Aqui fica, é usufruto. Minha avó dizia também, por isso que eu sinto muito minha avó, porque ela me dizia coisas assim do nada. Parece brincadeira. Alguém já viu algum caixão com gaveta? Ou uma mortalha, como antigamente tinha bolso, hoje o cara se enterra de terno, né? Com um anel desse tamanho, cheio de ornato, não é? Enfim, nem cimento bota mais, bota uma cola, né? O seu telefone de
R$12.000 você vai levar, é? Só se você tiver, né? Uma espécie de eclâmpsia, né? Morreu o tempo. Nós precisamos mudar a essência. É fácil? Não é. Mas sabe qual é o problema maior? É não tentar. O Cristo, quando ele começou a narrar as bem-aventuranças, que seria interessante que desse uma lida na primeira frase só: bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, né? Somente o capítulo, só a leitura do capítulo, você absolutamente teria uma versão de mudança. Tanto é assim que eu gostaria que quem já leu, ótimo, lê de novo, se aguenta. Paulo e Estevão. Desculpa, bate, né? Bate. 28, até o 28. Alguém mais? Falta uma paz? Nós precisamos mudar as atitudes que nós estamos tomando nessa existência, porque senão ela vai ficar meio perdida, e às vezes perdida inteira. Por quê? Porque se nós não aprendemos as virtudes, não precisa aprender todas, são 14. Então não conseguir aprender 14 virtudes do homem, como Jesus Cristo. Quem é que pode desenhar ou materializar o amor desse homem? Sério. O máximo que ele pode materializar é a caridade, não é? Que o próprio Evangelho disse: sem caridade não há salvação. É o mais próximo que nós temos. E muita gente acha que caridade é ajudar, não é isso. Aí vem as outras, né? A humildade, enfim, o próprio perdão, que na minha concepção, perdoar é um dos atos mais difíceis, porque fazer caridade é muito bonito, né? É lindo demais, meu amigo. Daqui para amanhã vai chegar meio mundo de doação, entendeu? É o dia fazendo selfie, já viu? Olha, 2.000 cestos, olha para aqui. Pegasse um, eu disse: não, eu tenho uma na coluna, tenho um escoliose, minha coluna não é essa. De que serve a ajuda mesquinha, se escondendo por trás, às vezes até do orgulho, ou então ser orgulhoso em doar? Quem já viu isso? Sejamos humildes como foi João Batista, quando Cristo disse: tu que vai me batizar. Ele disse: eu não tenho capacidade para batizar. Ele sabia da luz, que depois reencarnou com São Francisco de Assis. Ele sabia daquela luz que era absolutamente grandiosa. E o Cristo baixou a cabeça num gesto de humildade, conhecendo João Batista, que dizia: depois de mim, né? Depois de mim, como disse Simeão quando pegou o filho, não sei se vocês já viram essa passagem. O filho, quando tinha 2, 3 anos, era levado à cidade de Jerusalém, né? Para ser uma espécie de batizado, né? Ser mostrado ao Deus. E tinha que ser um homem piedoso, né? Não orgulhoso, e era São Simeão. Foi o que eu disse no começo da palestra. Quando ele pegou o Cristo nas mãos de Maria, ele disse: pode tirar a vida, Deus pode tirar a vida desse servo, que eu agora vi a materialização tua aqui na terra, como semblante do amor. E as proezas que esse homem fez. E ele disse para cada um de nós: vós sois deuses. A palavra da mostarda pode transportar
Não é? Uma montanha. E muita gente acha que quando se encontra diante da montanha, que é a dificuldade, né? E diz, como é que eu vou subir essa montanha, quando na verdade é só rodear a montanha, né? Perceberam? Não precisa subir a montanha, é rodear a montanha. Esse é o caminho que nós precisamos ter. Dar a cada um de nós. Ser mais efusivos com a família. Abraçar mais. Beijar mais. Declarar que ama. Sentir a dor do outro. Vocês já perceberam quando se encosta uma cabeça junto a um peito, não é? Ainda que haja soluços de lágrimas, se modifica. Já perceberam? O filho chorando com a dor, a mãe junto a um pai, enfim. Tudo isso é Natal. Tudo isso é o que você fez. Quantos ombros ou quantas faces você acolheu no seu peito? Quantas mãos você conseguiu levantar do chão e dizer, vamos caminhar os dois juntos? Isso é Natal. Você fez, dá para fazer. Toda vez que você tiver dúvida em fazer ou deixar de fazer algo por qualquer motivo, porque vai lhe prejudicar, digo, né? Não, eu não posso fazer isso porque eu não posso estar aqui, não posso estar lá, ou coisa parecida, enfim. Feche os olhos e veja a figura do Cristo. Ele não virá na nossa direção tão cedo. Nós estamos ainda começando a subir a escada, né? Dando passo para chegar na escada, eu já disse isso aqui. Mas ele tem meios para nos mostrar que é possível. Porque Natal vem do hebraico nascer para amar. Essa é a tradução. E um homem como aquele, que nasceu numa manjedoura, recebendo presentes humildes, e que revolucionou o mundo, e você não o segue, tem alguma coisa errada. Independente da religião, da doutrina, você não segue. É por isso que se diz, independente daquilo que tu professas, Paulo de Tarso dizia isso, na carta aos Romanos, a terceira carta, não interessa o que tu professas, se colocares aquele que morreu no madeiro para te demonstrar o amor, estás no caminho certo. Portanto, não é a casa espírita que vai resolver tudo. É você. Você que precisa modificar. Se já faz coisas que os outros não fazem, ou não conseguem fazer, incentive. Conceda o peito para que a dor do outro, ou a incerteza, a insegurança, ela possa servir de alento. O defeito da humanidade, e ela não foi criada para ser ruim nem mal, não é? O alimento que se utilizou foi o amor, mas Deus deu o livre-arbítrio, e nós estamos esquecendo dele. Nós estamos precisando modificar o nosso jeito de ser. Faça diferente, faça o mínimo, mas faça alguma coisa. Seja um visionário. Você não reconhece uma pessoa, às vezes, que quando está sofrendo? Aqui a gente reconhece. Não é porque tem meduidade ou coisa parecida, mas a gente reconhece quando a pessoa está, não é? Está um pouco para baixo, né? A autoestima está baixa. Às vezes está sofrendo.
outros vêm, depois desaparecem. Porque a influência, se você não tem um Cristo, não tem a fé e a esperança de modificar, não é que o Cristo se afaste, não é isso, mas você começa a desdenhar, a perder forças. O tempo passa tão rápido, mas eu vou contar uma história bem rápida, né? Uma pessoa fazia muito tempo que não se confessava. Igreja católica, né? Nós estamos todos, né, aqui. Todos nascemos da ordem cristã. Jesus de Nazaré nasceu da ordem cristã. Não é? Só que veio trazer o quê? Um consolador. E aí daria outro palestra. Né? E essa pessoa fazia muito tempo que não se confessava. Foi se confessar. E antes dela falar, o pároco, alguma coisa, enfim, disse: antes do irmão ou da irmã falar, quantas vezes você tem ajudado aquelas pessoas que estão em desalinho, sofrendo? A pessoa se levantou e saiu. E voltou 1 ano após. Disse: antes do seu pai perguntar, eu comecei a ajudar, porque eu senti que não seriam rezas ou isso ou aquilo outro que iria mudar o meu jeito de ser, mas seriam as atitudes que eu estou tomando em relação ao meu irmão. Que coisa mais linda do que a parábola do samaritano, né? Que o saduceu passou, desviou, a gente desvia, né? Ixi, Nossa Senhora. Agora basta cair um rapaz numa moto ali, tem 200 celulares, né, para colocar nos grupos. Até que o samaritano ajudou, pagou a estada numa espécie de hotel, numa taberna, e disse: o que passar da ajuda para esse homem, quando eu voltar eu acerto. Isso é Natal. Essa é a essência do Natal. E não bolinhas numa árvore. Tem gente que não sabe nem o que é um pacote de presente. Daquela criança, né, que pediu um caderno e um lápis. Será que daria para ele passar o ano todinho? Me diga, sério. Porque ele ia começar a estudar. Essa criança tem muito mais valor do que muitos de nós. Eu só queria que me desse um caderno e um lápis. Aí veio alguém e ajudou. Então é Natal. E o que você fez? O ano novo termina e começa outra vez. E o que você vai fazer? O que você vai fazer? Algo muito interessante que vai encerrar essa palestra. Que é a oração ensinada pelo Pai. Mas antes eu gostaria que todos dessem as mãos, por favor, para que nós pudéssemos fazer algo diferente nesse ano que termina. Pode ficar em pé se quiser, Evangelho. Fechamos os nossos olhos. E por favor, faça um pedido. Na hora que eu estiver falando. 1, 2, 3, 4, 5. Aquilo que você puder realizar. Para você. Para quem for. Para os que estão na rua. Os desvalidos. Os que passam fome, sede. Os que estão nos hospitais. Os que estão nas ruas. Os que sentem dores. Os que cometeram os crimes. Estão nos asilos. Absolutamente desalinho. Os obsidiados. Os fascinados, subjugados. Pai de misericórdia e bondade, nós invocamos a oração que tu nos ensinaste no Vale das Oliveiras, para encerrar essa noite
um antecedente do teu nascimento. Que esse nascimento possa chegar como a flor que desabrocha na primavera, para que cada um de nós possa fazer diferente. Porque é Natal, o Natal do teu nascimento, o Natal do teu amor. Tu nasce mais uma vez para cada um de nós. Senhor, tenha piedade de nós, mais misericórdia. Nós precisamos tanto. Nos ajuda a modificar. Sejamos homens novos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Feliz e abençoado Natal. Que assim seja. Feliz Natal, Deus. Muita paz. Feliz Natal. Pode se sentar.